Olá, eu me chamo Júnior Calazans e vamos tratar aqui algumas questões referentes às Escrituras Sagradas. Programa Água Viva com Júnior Calazans. Momento de reflexão na Palavra de Deus. Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, caro ouvinte, minha cara ouvinte, você que está agora escutando essa nossa programação aqui, chegamos ao momento da palavra. Este momento é tão especial, tão relevante, quanto cada louvor, cada música que foi ministrada, tocada até agora. Eu quero aproveitar esta ocasião, esta oportunidade, e compartilhar com você a minha alegria, a minha felicidade de estarmos mais uma vez juntos, podendo refletir a palavra. Você pode aí dar o seu alô pelo WhatsApp, pode mandar a sua mensagem no WhatsApp. E neste momento nós estaremos falando a respeito do arrependimento. Por esses dias, eu compartilhei uma mensagem na internet, uma frase muito curta, falava sobre o orgulho. Dizia o seguinte: o orgulho é a face do pecado menos admitida nos nossos dias. Hoje falaremos sobre arrependimento. E neste momento eu convido você a se desprender de qualquer coisa que seja possível de tirar a sua atenção, seja possível de roubar a sua atenção, a sua concentração, e se conecte aqui. Escuta essa mensagem e que estejamos neste momento refletindo a palavra. Por favor, pegue a sua Bíblia, abra comigo, acompanhe comigo. Leremos o texto no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 15. A versão que eu vou utilizar aqui, que eu estou utilizando aqui, é a Nova Bíblia Viva. Mas, por favor, esteja à vontade e acompanhe a leitura na sua Bíblia. Pode ser no aplicativo de celular também. Hoje a gente tem a tecnologia onde as pessoas baixam os aplicativos e já tem aí como acompanhar, a leitura bíblica em seus smartphones. Isso é muito bom, muito interessante. Mas, por favor, acompanhe comigo, reflita comigo, pense comigo. Marcos, capítulo 1, versículo 15. Não iremos falar muito, porque também não é pelo muito falar, mas que o Espírito Santo, ele venha revelar ao nosso espírito os segredos existentes do reino de Deus. O texto diz o seguinte: finalmente chegou o tempo, anunciava ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se dos seus pecados e creiam nesta gloriosa mensagem. Existem outras versões que dizem: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede na Boa Nova. Outras versões trazem essa leitura, mas essa versão que eu estou utilizando aqui especificamente, ela diz: arrependam-se dos seus pecados e creiam nesta gloriosa mensagem. Este anúncio, segundo Marcos, e nós podemos inclusive constatar essa verdade escrita nos outros evangelhos, foi feito pelo próprio Jesus. E isto aconteceu numa ocasião em que ele, após ser batizado em águas. E por quem que ele foi batizado? Ele foi batizado nas águas por João, conhecido como João Batista. Ele ouviu o Pai dizer dos céus, no verso 11, o seguinte: este é o meu Filho amado, que me dá muita alegria. No verso 11 desse mesmo capítulo você tem essa constatação. Mas vamos seguindo. Quem era João? Bom, João era aquele que o profeta Isaías já anunciava que viria para preparar o caminho para o Cristo. João foi anunciado por Isaías que ele seria aquele que viria preparar o caminho para o Cristo, o Messias. A Bíblia registra que surgiam pessoas de vários lugares para escutar a palavra, para escutar o ensino que João compartilhava. João estava firme na sua mensagem e ele tinha a perspectiva de anunciar, preparar
o caminho para a chegada de Jesus. E com isso, várias pessoas, como eu falei, de vários lugares vinham até João para escutar a sua mensagem. E quando eles escutavam a mensagem de João, eles criam na mensagem, se arrependiam dos seus pecados e, como ato de anunciar a sua sujeição à pregação, à mensagem de João, eles se batizavam nas águas, admitindo a sua fé na mensagem anunciada por João. E todos estavam cientes ali da fé que foi publicada nesse ato, o batismo, né? Porém, surge um grande problema em paralelo a essa questão aí. Qual que é o problema? Os judeus, ou os fariseus, eles não concordavam com a mensagem de João Batista. E com isso, com toda a influência política, toda a influência na sociedade que eles tinham naquele tempo, eles providenciaram um mandado de prisão contra João Batista. E por que eles fizeram isso? Por que eles agiram assim? Por que eles tomaram essa iniciativa? Bom, os fariseus, eles monitoravam absolutamente tudo. E por que eles faziam isso? Para tentar identificar se estava surgindo ali algum tipo de doutrina, algum tipo de ensino que viesse a ferir a sua lógica religiosa, que viesse a ferir, comprometer o seu modelo de organização religiosa. E isso tudo porque eles criaram em sua consciência que eles eram os detentores de todo o conhecimento. E eles também eram envaidecidos com os títulos, né? Eles eram os doutores da lei porque eles conheciam a Torá, eles estudavam a Torá. Então toda essa estrutura no entorno do conhecimento envaidecia os fariseus. E por conta disso eles estavam ali antenados, atentos, para que o seu modelo de negócio, que era a religião daquele momento, não fosse de maneira nenhuma desmontado, desbancado, e eles viessem a partir disso perder a sua credibilidade, perder o seu prestígio. O que acontece a partir daí? Depois desse momento em que João foi preso, por conta dessa elaboração dos fariseus, Jesus, ele segue o caminho da Galileia, anunciando a mensagem de arrependimento. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Jesus dizia isso. E ele seguiu pelo caminho anunciando essa verdade, provocando as pessoas. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Agora, observe uma coisa aqui que é importante. Eu abro um aspas aqui. Arrependimento, ele difere de remorso, viu? Porque muitas vezes a gente confunde arrependimento com remorso, entendendo que porque a gente sentiu algum tipo de pesar na alma, algum tipo de peso na nossa alma, aquilo ali seria arrependimento. Não. Na verdade, isso é apenas um remorso. O arrependimento, ele surge a partir do momento em que aquela prática errada, ela é abandonada. Então, se eu sinto algum tipo de dor, remorso, por ter cometido algum tipo de coisa contra alguém ou contra a pessoa do próprio Deus, que comprometa a minha relação com Ele, a partir deste momento, eu estou sendo provocado a abandonar aquela prática. Caso eu não venha abandonar, naquele instante, a prática desse pecado, naturalmente, eu estou assumindo uma postura de remorso diante daquilo que foi feito. Porque o pecado, porque o arrependimento, ele somente se dá a partir do instante em que o indivíduo ele reconhece o seu pecado, reconhece o seu erro e abandona a prática daquele erro, abandona a prática do pecado. Mas não é nisso que eu vou me prender neste momento. Bom, o texto diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. E aqui surge uma questão importante, presta atenção. Você já parou para pensar o que é Evangelho? Você já parou para raciocinar o que é Evangelho? Muitas vezes, muitos de nós compreendemos o Evangelho como se fosse algum tipo de movimento. E você, sincero e honestamente, já parou para refletir, pensar sobre o que é Evangelho, a origem da palavra, o significado da palavra Evangelho? A palavra Evangelho, ela surge do hebraico Evangelion, que tem como significado boas novas, boa notícia. E por fim,
gloriosa mensagem. Quando falamos de evangelho, precisamos compreender uma coisa: significa a gloriosa mensagem, as boas novas, a boa notícia, a boa obra. E por isso, apenas com essa informação, olha só, a gente já começa a compreender algo de extraordinário, algo fantástico, algo fabuloso. Olha só, Deus enviou o seu Filho, seu amado e único Filho. E qual o objetivo de ele enviar o seu Filho? O objetivo era de anunciar a gloriosa mensagem. E esta gloriosa mensagem estava oculta, estava escondida. Isso significa o plano de salvação que havia sido elaborado, construído, projetado pelo próprio Deus em favor da humanidade. E agora, esse plano passa a ser revelado, passa a ser exposto a partir da pessoa de Jesus Cristo. Olha só que coisa extraordinária. Deus estabelece um plano de salvação para a humanidade que estava condenada, estava programado para o despejar da sua ira, e a partir da pessoa de Jesus Cristo, ele vem e traz a possibilidade de reconciliação do homem a partir do arrependimento. Reconciliação do homem com Deus a partir do arrependimento. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 6, verso 28 e 29. O contexto no entorno desta passagem está às bases de um diálogo entre Jesus e a multidão, onde uma pessoa questiona a Jesus. Ou seja, eles vinham de um momento onde Jesus havia multiplicado pães em outra ocasião, e com isso eles tiveram a sua fome saciada, eles tiveram a sua fome exterminada. Então eles foram saciados a sua fome por conta do milagre que Jesus realizou naquele momento, né? Então nessa outra ocasião Jesus realizou este milagre, saciou a fome daquelas pessoas que estavam seguindo ele, porque já era tarde da noite, e ele achou por justo alimentar a todas as pessoas para que no caminho eles não viessem a desfalecer. Porém, no outro momento, a multidão continuava seguindo a Jesus, e o objetivo, a perspectiva daquela multidão era exatamente que fosse reproduzido, que fosse repetido, que fosse novamente realizado o milagre da multiplicação, para que a sua fome, a sua necessidade fosse sanada, fosse resolvida ali naquele momento. E quando olhamos hoje para essa multidão, no nosso tempo, na nossa atualidade, nós vemos uma multidão de pessoas que se diz seguir a Jesus. Uns seguem, outros não. Uma população, segundo o censo de 2010, no IBGE, o último censo, que diz que 86,4% da população é cristã no Brasil. Então nós vemos esse quantitativo, nós vemos esse volume de pessoas seguindo a Jesus. Essa multidão, na grande maioria das vezes, está buscando o seu interesse pessoal. Está buscando um milagre para que a sua necessidade, um milagre para que o seu desejo, a sua vontade, seja atendida por Jesus. Muitos estão querendo apenas o que Jesus pode proporcionar, mas não buscam o relacionamento com Jesus. Porque a sociedade cristã hoje compreende que o reflexo de Cristo na sua vida é o sinal da prosperidade. E aí esse evangelho triunfalista, esse evangelicalismo da teologia da prosperidade começa a arrastar pessoas para acreditar, crer num Deus que se manifesta a partir da prosperidade. E aí a gente começa a relacionar a vida dos apóstolos, o que é que os apóstolos construíam, o que é que os apóstolos desejavam, o que é que os apóstolos anunciavam, e olhamos para o reflexo da vida do que eles possuíam de terreno. Não tinham absolutamente nada. Eu não estou aqui fazendo apologia à pobreza ou qualquer tipo de situação em que você não deva lutar na vida. Só que se você quiser sucesso financeiro, estude, trabalhe, se posicione de forma lúcida, se capacite e fique de olho nas oportunidades que surgem. Jesus, ele te dá tudo o que você precisa, mas não tente barganhar com Jesus, não tente barganhar com Cristo, no objetivo de você ascender socialmente, ascender financeiramente. Não faça isso. Mas continuemos aqui.
E essas pessoas estavam seguindo Jesus com esse objetivo de terem as suas necessidades, os seus desejos, a sua fome, a sua vontade saciada. E aí um deles, nessa ocasião, pergunta a Jesus, questiona a Jesus: qual é a obra de Deus? Qual é a vontade de Deus? E quantos de nós também não nos perguntamos hoje qual é a vontade de Deus? Qual é a obra de Deus? Então no verso 28 ele pergunta, questiona a Jesus, qual é a obra de Deus? E Jesus, prontamente, no verso 29, no verso seguinte, ele responde a essa pergunta, qual é a obra de Deus? Ele define que a obra de Deus é esta, que você creia no Filho em que Deus enviou. A vontade, a obra de Deus é esta, que você creia, que vocês acreditem naquele que Ele enviou, que Deus enviou, que o Pai enviou. Jesus estava se referindo a Ele próprio como enviado de Deus. Presta atenção nisso. Jesus se referia a Ele próprio como enviado de Deus e que após eles se arrependerem dos seus pecados, eles deveriam crer, acreditar nele, porque ele havia sido enviado por Deus para anunciar a boa notícia, a gloriosa mensagem. E com isso, para nós finalizarmos, nós nos perguntamos qual o sentido do Evangelho, qual é o sentido da boa notícia, qual é o sentido da gloriosa mensagem. E eu convido você a continuar esse processo de leitura, abrindo a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 3, verso 23, que diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha só, quando Paulo, o apóstolo, ele escreve aos cristãos na cidade de Roma, dizendo todos pecaram, ele está dizendo exatamente isto, todos. Ele não está dizendo aqui, ele não está afirmando uma parte pecou, outro não pecou, um grupo pecou, outro não pecou. Não, você não pecou tanto, não. Não, ele não está fazendo assim, ele está dizendo todos. O que é que significa todos? Significa exatamente isso, todos, sem tirar nem pôr ninguém. Judeus, gregos, bárbaros, xiitas, todos os povos das nações da terra estavam incluídos e estão incluídos nesse pacote em que todos pecaram. E por isso nós vemos que a partir de um homem, Adão, todos pecaram. Todos receberam um rótulo, a marca do pecado. Todos pecaram. Ninguém foi isento. Todos foram afastados. Todos foram excluídos, destituídos, anulados da participação da glória de Deus. E aí você pensa comigo, e agora, meu irmão, o que é que acontece? O que é que acontece nesse momento? E é isso que nós precisamos compreender neste momento. Este é o momento em que nós, a partir do entendimento, a partir da revelação do Espírito de Deus ao nosso espírito, entendemos a necessidade de nos arrepender e de crer, de acreditar na boa notícia, na gloriosa mensagem, na mensagem de arrependimento anunciada por Jesus, anunciada por João Batista quando preparava o caminho para o Messias. E essa boa notícia, a gloriosa mensagem, ela tem um fim, um único fim. O Evangelho consiste em apontar Jesus. O Evangelho consiste em apontar unicamente para o Cristo, o Filho de Deus, nada mais do que isso. E a partir daí, mostrar para todas as gerações que somente a partir da fé em Cristo Jesus é que nós desfrutaremos da alegria, da maravilhosa graça de Deus, da alegria da salvação conquistada na cruz por Cristo Jesus. E agora, surge algo extraordinário nesse episódio onde nós compreendemos que, a partir do sacrifício de um único homem, todos aqueles
que creram nele tiveram os seus pecados anulados. Ou seja, o pecado entra no mundo a partir de um único homem, Adão. E agora, a partir de um único homem, outro homem, o Filho de Deus encarnado, nós temos aí a condição de sermos isentos desse pecado. O pecado já não exerce mais poder sobre nós a partir da fé em Cristo Jesus. A partir do instante que cremos em Jesus, o pecado ele já não exerce mais domínio sobre nós. O pecado ele já não exerce mais governo sobre nós. E o que é que nós aprendemos com isso, meu irmão? Aprendemos que Cristo anuncia até os dias de hoje essa mesma mensagem. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. E nós precisamos compreender, precisamos entender essa necessidade de arrependimento urgentemente e crer nele e acreditar nele. Lembra do que eu falei no início sobre o orgulho? O orgulho é a face do pecado menos admitida nos nossos dias. Anota aí. O orgulho é a face do pecado menos admitida nos nossos dias. Olha só, na grande maioria dos casos, e se não em todos os casos, o orgulho é o fator principal para que não haja o arrependimento. Por quê? O orgulho ele impede as pessoas de admitirem os seus erros. O orgulho ele impede, ele funciona como um elemento, como um mecanismo que vai impedir as pessoas de reconhecerem os seus erros. E a partir do instante que o indivíduo não reconhece que está errado, não reconhece que falhou, não reconhece que errou, obviamente, a possibilidade de arrependimento está anulada aí. O orgulho, ele impede o indivíduo, impede o ser humano, impede o cidadão de reconciliar-se com Deus, se reconciliar com outra pessoa. A partir do orgulho, a pessoa não consegue se admitir pecador, não consegue assumir a sua responsabilidade e nem se arrepender do que foi feito, dito, acessado, clicado. Orgulho impede as pessoas de terem acesso a Deus. O orgulho impede as pessoas de terem acesso, de continuar tendo acesso a outras pessoas. Eu falei em outro tempo sobre um escritor chamado Richard Bach. Ele diz: cuidado vocês quando estiverem escrevendo os seus sermões, para que vocês não estejam escrevendo a sua própria sentença, hein? E isso é realmente muito pesado. A palavra de Deus ela nos instrui a ensinar, e o fato de nós estarmos ensinando essa mensagem não significa dizer que nós estamos isentos, acima da média, como dizem, né? Que nós estamos livres desse tipo de mensagem também nos atingir. Essa mensagem de arrependimento, a mensagem de Deus, a palavra de Deus, ela está todos os dias falando para cada um de nós. Seja para quem expõe, quanto para quem escuta. Seja para quem ministra, quanto para quem está ouvindo a mensagem. Por mais que eu esteja trazendo essa reflexão para você, eu sou tão necessitado de arrependimento, tão necessitado de quebrar o orgulho, quanto cada um de vocês. E o que é que nós compreendemos com isso? Compreendemos que a mensagem do Evangelho, ela sempre vai convergir em Cristo. Quando compreendemos esta verdade, nós passamos a discernir de que nada do que nós façamos é capaz de produzir para nós a salvação. Nenhum de nós merecemos esse presente que Cristo conquistou na cruz. Olha só, entenda isso, compreenda isso pelo amor de Deus. Cristo, a partir da sua morte, conquistou para nós essa dádiva, esse presente, e o fato de nós, muitas vezes, achar, acreditar que somos capazes de produzir a nossa salvação, significa para nós estamos clamando dentro de nós, afirmando dentro de nós que Cristo morreu em vão. E o que Ele conquistou não interessa.
porque estamos orgulhosos a ponto de não admitir a nossa dependência no sacrifício de Cristo a partir da fé nele. Se nós acreditamos que somos capazes de nos salvarmos a nós mesmos, a partir das nossas obras, a partir dos nossos feitos, eu sinto dizer que se acreditamos assim, obviamente, nós estamos perdidos. Nós necessitamos urgentemente nos arrepender e crer na boa notícia, na excelente mensagem, na gloriosa mensagem, que nos assegura de que o fato de Cristo ter sido maldito em nosso lugar, ter sido pendurado naquele madeiro, ter sido humilhado, ter sido assassinado brutalmente pelo sistema religioso naquela época, a partir do momento que nós cremos nele, acreditamos nele como a obra de Deus, seremos salvos. Eu convido você a, neste momento, orarmos juntos, por favor. Pai, te damos graças, porque o Senhor é bondoso em todo o tempo. Te damos graças porque o Senhor, meu Pai, tem cuidado de nós nos detalhes que muitas vezes não conseguimos compreender. Pai, eu admito o meu pecado, admito a minha falha, admito minhas limitações e o orgulho que milita contra a minha vontade de agradar a Ti, de servir ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que o Senhor se faça presente continuamente na minha vida. Que o Senhor se faça presente continuamente em cada lar nesta hora, Senhor. Em cada pessoa que esteja escutando essa mensagem, a minha voz, esta oração. Que cada pessoa seja tocada e transformada pelo poder transformador do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, Senhor, eu agradeço pela Tua grandeza, eu agradeço pelo Teu favor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de ser chamado Teu Filho. Obrigado, Pai. Obrigado, Filho. Obrigado, Espírito Santo de Deus. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Programa Água Viva com Júnior Calazans.